Olá, pessoal, tudo bem com vocês, gente? Que alegria estar aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor, algo que eu faço com muito amor e carinho. Eu quero hoje ler duas referências, mas antes de ler, eu quero dizer que hoje nós estamos dando início a um novo quadro aqui no canal, e esse quadro se chama, abre aspas, não sei se você está preparado para esta conversa, fecha aspas. Por quê? Porque dentro desse quadro eu vou tratar temas que de repente vão de encontro com o que você tem aprendido até hoje, vão confrontar a sua religiosidade, o seu cristianismo, a sua fé, mas eu quero pedir que você venha com o coração aberto, tá bom? Porque tudo que eu vou falar aqui, como eu sempre tenho falado, é dentro da palavra do Senhor. E não estou com o intuito de julgar, menosprezar, ferir, nesse sentido. Ninguém, tá bom? Eu quero acrescentar algum conhecimento à sua fé, à sua caminhada cristã, tá? E hoje eu vou ler em Salmos, no capítulo 19, versículo 12, que diz assim: quem pode entender os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. E o capítulo 6 de Isaías, versículo 5, diz assim: então, disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Diante dessas duas leituras, eu quero tratar de arrependimento. Esse é o primeiro assunto que nós vamos falar nesse quadro. Arrependimento. Arrependimento para três grupos diferentes. Quero falar de arrependimento para pessoas que conhecem a Deus, vivem uma vida irreprovável, uma vida, digamos assim, é uma pessoa boa perante a sociedade, mas que nunca confessou a Jesus como Salvador. Arrependimento para uma pessoa que vive uma vida completamente fora dos princípios bíblicos, da palavra de Deus. E arrependimento para uma pessoa que já aceitou a Jesus, tem uma vida irrepreensível, mas que precisa reconhecer sua condição de pecador. Tá bom? Vou tratar desses três tipos de pessoas. Então, o que é o arrependimento? Arrepender é eu mudar de atitude, mudar um comportamento que eu estava tendo. E o arrependimento, na palavra do Senhor, é eu reconhecer a minha condição de criatura e querer ser filho de Deus, não só uma criatura de suas mãos. E aqui que eu falo do primeiro grupo. As pessoas, muitas frequentam a igreja, contribuem, estão sempre ali, mas elas não confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Elas não fazem essa declaração pública: eu aceito a Jesus. E enquanto ela não faz isso, a sua condição não é de filho de Deus. Sua condição é de criatura. Ela tem que aceitar a Jesus para ter direito a morar no céu. Isso é difícil de dizer, irmãos. Não imaginem que para mim está sendo fácil gravar esse vídeo, falar de arrependimento, falar de pecado, essas coisas. Porque é fácil para a gente reconhecer os erros das pessoas. Às vezes enquanto eu falo, eu imagino os erros das pessoas. Mas eu reconhecer os meus próprios erros não é fácil. Senão o Senhor não tinha falado lá atrás, né, nos evangelhos, que a gente enxerga o cisco no olho do irmão e não vê a trave no nosso. Então, eu não quero que você me tenha por perfeita enquanto eu falo isso. A palavra que corta daí, corta daqui também. Eu também tenho
coisas para me arrepender, eu também tenho pecados para serem libertos, como você falou, da vida, aqueles que eu nem sei que eu cometo. Eu preciso de perdão do Senhor. Então, você que se encontra nessa condição de criatura, mas que não confessou a Jesus como Salvador, você precisa confessar Jesus como seu Salvador, para você ter direito a morar no céu. O segundo grupo são aquelas pessoas que vivem completamente longe dos caminhos do Senhor e não querem viver no caminho do Senhor. A gente pergunta, fulano, você quer aceitar Jesus? Ele dá um tapa na cara de Jesus quando ele diz, não, deixa para outro dia. Ele está negando a Jesus. Sabe o que vai acontecer? No dia que Jesus for julgar os homens, ele não vai reconhecer essa pessoa. E o futuro dela não é no céu. E só tem céu e inferno. Se ela não vai para o céu, ela vai para o inferno. É duro dizer isso, é doído dizer isso. Mas a verdade tem que ser dita, irmãos. As pessoas precisam entender que o céu não tem lugar para feiticeiro, para alcoólatras, prostitutos, adúlteros, avarentos, orgulhosos. O orgulhoso que tinha lá foi mandado para baixo. Não tem lugar. Então, as pessoas que vivem nessa condição precisam se arrepender. Precisam se arrepender enquanto tem tempo. Porque vai chegar o dia que não é eu mais que vou perguntar se você quer a Jesus. Você vai querer a Jesus, mas ele é que não vai mais querer. Ele não vai mais te querer, porque ele já é juiz. Naquela condição, ele não já passou a oportunidade. Já passou a oportunidade. A oportunidade é hoje. O dia é hoje de você falar, eu aceito Jesus. Senhor, me perdoa. Eu vivi uma vida que te desagradou, mas me perdoa, me aceita. E ele está de braços abertos. Ainda está de braços abertos para te receber. Vamos ao último grupo de pessoas, para esse vídeo não ficar mais longo do que já está. São as pessoas que já aceitaram a Jesus, que vivem uma vida exemplar, digamos assim. Mas por isso, elas acham que não precisam mais se arrepender, que já estão santas. Isso é orgulho, e orgulho também não cabe no céu. Irmãos, a gente vê muito julgamento. Pessoas que estão na igreja há 20 anos, há 30 anos, uma vida, né? Como eu, é uma vida na igreja. Eu tenho 28 anos, tenho 28 anos de igreja. E aí você pensa, eu tenho tantos anos na igreja, não preciso mais mudar nada, já estou bem. E não está, não estamos. Todos os dias eu tenho guerras a vencer, eu tenho pecados a enterrar. Eu tenho que vencer a mim mesmo todos os dias. Todos os dias. Até o dia que Jesus vier nos buscar. Eu preciso mudar. Então, eu quero deixar um recado para esses 3 grupos. Você precisa se arrepender. Reconhecer. Como Isaías reconheceu. Ele disse, ai de mim, que vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros, ou seja, ele reconheceu a sua condição de pecador. Nós precisamos reconhecer a nossa condição de carentes do perdão de Deus, necessitados do perdão. E eu alcanço esse perdão não porque eu sou boazinha, mas é tudo pela misericórdia, tudo pela graça, pela bondade de Deus. E que bom que essa graça, esse perdão,
essa misericórdia hoje ainda são disponíveis para mim. E eu posso recorrer a Cristo pedindo perdão pelos meus pecados, me arrependendo dos meus pecados. Então, arrependa, mude de atitude, para que no grande dia, quando Jesus vier, nós possamos estar com Ele para sempre. E já fechando, quem sabe o Senhor não está nos dando uma chance de nos arrependermos. Tantas pessoas indo e nós ainda estamos com vida. Quem sabe o Senhor não está nos dando uma oportunidade de nos arrepender. Se arrependa antes que seja tarde, tá? Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida, a sua família, grandemente.